Queridos, começamos hoje o nosso tema de número 32. Cada vez mais estamos procurando ajustar a nossa visão numa perspectiva cada vez mais orgânica, né? No início desse curso nós falamos alguma coisa sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento, mas hoje no tema de número 32 nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais orgânica e um tanto mais específica acerca do Novo Testamento. O tema geral é a Nova Aliança e o tema 32, o tema específico, é o Novo Testamento, a Aliança da Graça. Então está aí, vamos começar na nossa introdução. Eu vou lendo aqui para os irmãos e fazendo os devidos comentários na medida da necessidade, ok? Tratando-se, portanto, do Novo Testamento, a Aliança da Graça, de antemão eu quero advertir os irmãos de que, quando se fala em Novo Testamento, logo nós nos lembramos de quê? Dos 27 livros que compreendem os livros entre Mateus e Apocalipse. Não é? Geralmente é isso que nós compreendemos. No início do curso, nós tivemos aqui uma aula acerca da Bíblia, ou das Escrituras, da Bíblia e Escrituras e Palavra de Deus. Os irmãos devem se lembrar desse tema. E nós, então, abordamos uma diferença fundamental entre Antigo e Novo Testamento, demonstrando que nem todos os livros ditos do Antigo Testamento são Antigo Testamento. E nem todos os livros conhecidos como do Novo Testamento são Novo Testamento. Eu quero lembrar aos irmãos esse entendimento. Daí nós vamos, com a aula de hoje, criar 3 padrões de compreensão conceitual acerca desses temas, né? Antigo Testamento, Novo Testamento e o Novo Testamento, a Aliança da Graça. Então vejam, o conceito geral, se você chegar para qualquer cristão que já leu a Bíblia e que conhece minimamente acerca da composição dos livros da Bíblia, perguntando o que é Antigo Testamento, o que é Novo, logo todos vão te responder que o Antigo Testamento é composto de 39 livros, que vão de Gênesis até Malaquias, não é isso? E se você perguntar quais são os livros do Novo, eles dirão que são 27, de Mateus até Apocalipse. Esse é o conceito geral, é a maneira genérica de se falar, de se ver, até porque a divisão básica, um tanto equivocada do ponto de vista essencial do que seja os testamentos, mas é porque se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Colocou, não, antes de Cristo é o Antigo Testamento, e depois de Cristo é Novo Testamento, perfeito? Até, inclusive, muitos pregadores falam assim, vamos abrir a Escritura lá no livro de Gênesis, capítulo 4, no Antigo Testamento, ele dá essa informação para poder preencher o seu discurso, porque se considera que desde o capítulo 1 de Gênesis já é Antigo Testamento. Bem, essa compreensão basilar, como eu disse, um tanto equivocada do ponto de vista da essência do que sejam testamentos, porém é a compreensão geral, básica. Não recrimine ninguém se porventura, sem nenhum interesse particular ou específico, alguém falar que o Antigo Testamento são os 39 livros. Desde que, se isso não atingir, não afetar, no momento que se fala, o assunto que se compartilha, não afetar a verdade, você não tem que criar tumulto. Não porque não é assim e tal. Não, tudo bem, 37, 39, 27. Entenderam esse ponto? Bem, agora, alguém pergunta, mas em que sentido, em que aspecto, alguém falando que o Antigo Testamento tem 39 livros, isso pode afetar a verdade de Deus? Ora, se você estiver conversando, se aquilo que estiver sendo definido, declarado, demonstrado, estiver relacionado com as alianças, a aliança do Sinai, a aliança do Calvário, no que diz respeito à lei de Deus do Antigo Testamento especificamente, e a aliança da graça no Novo Testamento, então, há de se fazer aqui uma distinção. Aí passamos para uma segunda instância, que foi o que nós falamos no início desse curso, de que Antigo Testamento não são livros efetivamente falando. Embora a maioria dos livros entre Gênesis e Malaquias compreendem livros da Antiga Aliança, mas quando falamos sobre testamento, estamos nos referindo a quê?
a aliança que Deus realizou com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, e que foi selada com sangue. Então, o sangue implica o quê? Sangue. Derramamento de sangue, o que implica? Morte. Então, se faz uma aliança, lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19 ao capítulo 24, e uma vez feita a aliança com o povo de Israel, Deus ordena que se matassem os animais, os sacrifícios. E então, com a morte dos animais, com o derramamento do sangue daqueles animais, configura-se o quê? O selamento daquela aliança com sangue. É onde o escritor aos Hebreus, ele entra com um argumento, dizendo que sem derramamento de sangue, ou sem a intervenção da morte do testador, não há testamento. Então, a aliança ela é feita em Êxodo 24, a aliança do Sinai, a aliança mosaica, a aliança da lei, e então, com o sangue derramado, configura-se ali, figuradamente, a morte do testador, e, portanto, a aliança se torna o quê? Um testamento. Então, o testamento está para a aliança que se faz, uma vez selada com sangue, uma vez intervindo a morte do testador. Então, nesse sentido, nesse segundo plano de entendimento sobre o que sejam os testamentos, devemos considerar que o Antigo Testamento são todas as leis, os estatutos, os mandamentos, toda convenção que foi feita entre Deus e o povo de Israel a partir do Sinai. Então, mesmo livros que foram escritos de cunho particular, por exemplo, Davi, digamos, escreveu lá um salmo. Esse salmo, teoricamente, não está ligado a Moisés. Mas se o conteúdo desse salmo, entenda isso, o conteúdo desse salmo, ele percorre as bases, ou se sustenta nas bases do antigo pacto, do pacto do Sinai, se diz que aquele salmo é um salmo veterotestamentário, em razão daquilo que se diz, do conteúdo dele. É um conteúdo que nasce, que brota das bases da antiga aliança, da aliança do Sinai, está de acordo com a lei. Por exemplo, você pega aquele Salmo 137, salvo engano, quando o salmista ele diz o seguinte, que eles estavam cativos em Babilônia, e que então os babilônicos pediam que eles cantassem canções lá de Jerusalém. Aí os hebreus responderam, como nós poderemos cantar, entoar hinos ao nosso Deus, se nós estamos numa terra estranha? Então nós nos negamos a cantar, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros e nós não vamos cantar em terra estranha. Aí o salmista dizendo isso, né, ali derramando o seu coração, angustiado, ele diz o seguinte, que o desejo dele, olha o salmo que ele está dizendo, era que o Deus de Israel pudesse matar todas as crianças de Babilônia com as suas cabeças esmagadas numa pedra. É um salmo. Eu posso dizer que Davi não estava inspirado? Não, ele estava extremamente inspirado. O problema é que o salmista, não me recordo se seja Davi exatamente, o salmista ele estava certamente ali totalmente imbuído do espírito da antiga aliança, porque ele fazia parte da antiga aliança. Era assim que ele compreendia e conhecia a Deus a partir da aliança do Sinai, uma aliança em que previa essa relação de galardão, de castigo, de punição. Então, por isso que ele ora a Deus pelos seus inimigos, mas não para que Deus os abençoasse. Ele ora no sentido de falar que gostaria que Deus os destruísse e os matasse. Então, é um salmo que ele é, na sua essência, veterotestamentário. Agora, é possível que haja um salmo, ou muitos outros textos da Bíblia, do Antigo Testamento, tá vendo? Do Antigo Testamento, sejam profecias ou outros textos que, estando dentro dos 39 livros, não sejam veterotestamentários, mas sejam tipicamente neotestamentários. Porque podem trazer na sua essência ali as palavras da graça, da verdade, do amor. E aí, embora seja um texto incluído nos chamados livros do Antigo Testamento, a sua natureza, a sua essência não é exatamente Antigo Testamento.
ok? Tem muitos salmos, por exemplo, em que não trata absolutamente, não tem nenhuma relação direta e nem indireta com a aliança do Sinai. E, portanto, não se pode dizer Antigo Testamento. Por isso que alguns pastores, e essa semana eu assisti a um vídeo, que um pastor argumentava o seguinte: bem, se você não crê no dízimo, esse era o argumento dele, então você arranca o Antigo Testamento. Não, se você não crê no dízimo, então você é um ladrão. Foi assim que ele colocou. Mas se você argumentar que o dízimo é do Antigo Testamento, então você arranca da sua Bíblia, por exemplo, o Salmo 23. Porque você não acredita no Antigo Testamento, mas você ora o Salmo 23. Você não acredita no Antigo Testamento, mas você gosta do Salmo 91. Aí ele foi citando esse tipo de relação. Isso demonstra o quê? Que essa pessoa, pelo menos no seu discurso, ele parece não conhecer o que seja Antigo Testamento. Ele pensa que são livros, enquanto que o Antigo Testamento é uma aliança feita por Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, na base da lei, que foi selada com sangue. Portanto, tudo que estiver nesses 39 livros escritos nesta base é Antigo Testamento, ou tem uma natureza veterotestamentária. E tudo que tiver, mesmo nos 39 livros, que não contenham os elementos da Antiga Aliança, ou não estejam na base da Antiga Aliança, não se pode dizer que é um texto veterotestamentário. Entenderam isso? Está claro para os irmãos? O mesmo acontece com o Novo Testamento, são 27 livros. Mas os irmãos vão se recordar que os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós deixamos claro que ali era um período de transição. Ainda prevalecia a lei. A lei ainda vigorava. Na verdade, a antiga aliança ela só se apaga definitivamente quando na cruz Cristo dá o brado. Está tudo consumado. Ali não se fala mais, dali em diante, em termos da verdade, em Antigo Testamento. Ali é quando se diz que a glória da antiga aliança, ela se esvaneceu plenamente neste brado. Porque até então, Cristo estava trazendo o cumprimento dessa lei nele, por meio do seu viver humano, por meio da sua obra. Quando ele diz, Pai, está tudo consumado, ele quer dizer, eu consumei e eu concluí tudo aquilo que a meu respeito na lei estava dito, ou havia sido dito, então está cumprido. E outras coisas que não estavam na lei, mas estavam nos profetas, também foram cumpridos. Então está o quê? Consumado, está encerrado. E, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João não são Antigo Testamento, não são Novo Testamento, são livros que narram um período de transição entre duas alianças. O próprio livro de Atos dos Apóstolos também não se pode dizer que ele é Antigo Testamento, nem que ele é exatamente Novo Testamento. Ele é um período, nós colocamos isso claramente para os irmãos, de depuração da verdade. O que é a depuração da verdade? Imagine só, Cristo morreu, ressuscitou, deixou a sua igreja sobre a terra, uma média de 120 pessoas, os apóstolos, e agora começa a igreja, a primeira igreja do mundo, a primeira igreja da história. Uma coisa extremamente nova, uma experiência novíssima, inédita. E as pessoas que compunham essa igreja eram, na sua maioria, hebreus, que trouxeram toda a carga de entendimento, cultural inclusive, da antiga aliança, dos hebreus, do judaísmo. Agora imagine só a luta para colocar essa igreja no eixo da verdade. Quando se lê Atos dos Apóstolos, nós vemos ali um conflito de situações. Nós vemos apóstolos praticando coisa da antiga aliança. Nós vemos os apóstolos tendo que fazer um concílio para debater o que fica e o que não fica. O que permanece e o que não permanece. Vocês já imaginaram disso? Ou a igreja de Jerusalém, embora 100% apostólica, porque os apóstolos eram os presbíteros da igreja, era uma igreja, na sua maioria, judaizante. Havia a ala dos irmãos, dos fiéis da circuncisão. Uma igreja legítima. Pedro era pastor nessa igreja. Ô pastor Pedro, e esses irmãos aqui da circuncisão, como é que faz com eles? Não mexe com essa turma aí é barra pesada. Deixa eles quietinhos aí, eles querem guardar a lei, deixa eles guardarem. Tiago, então,
era o padrinho deles, desse povo, tudo dentro da mesma igreja em Jerusalém. Daí vocês têm uma ideia da situação. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, enquanto que o livro que narra, que demonstra a história da igreja no primeiro século, é um livro de história. Enquanto história, vai narrar todos esses problemas, essas discussões, essas situações que ocorreram nesse período de depuração. Por que depuração? É um período em que a verdade, uma vez recebida de Cristo, pelos apóstolos, está sendo agora definida em termos doutrinários, em termos de conceito. Cristo não dava conceito, vocês observaram? Lê os evangelhos, Jesus não dava conceito. Jesus, o que é isso? Isso significa que não falava isso. Ele fala por parábolas sobre o reino, verdades espirituais, orgânicas. Serão os apóstolos que vão se deparar com a necessidade de se definir o objeto da fé, em que, afinal, nós cremos. Atos, portanto, tem esse período de transição. Até entrarmos nas epístolas, aí sim, nós vamos encontrar, já não se vê mais a discussão da igreja, né, da história da igreja, mas são os apóstolos já colocando de forma definida a verdade a partir das experiências das igrejas. É o período em que nós chegamos, então, na presente verdade, a plena verdade, conforme nós vimos, então, naquelas aulas do princípio. Bem, entender essa questão do que Antigo e Novo Testamento podem ser vistos como simplesmente 39 livros e mais 27 do lado de cá, uma coisa mais simples, sem nenhuma explicação, sem nenhuma complexidade. Porém, entramos num campo um pouco mais dramático, em você agora olhar para a Escritura e não achar que tudo é velho, tudo é novo e que as coisas se dividem de uma folha para outra. Daqui para cá é velho, daqui para cá. Não existe isso na Bíblia. Vocês agora já cresceram no entendimento e já podem olhar a Escritura e falar assim, deixe-me ler um texto neotestamentário. Vamos abrir a Escritura aqui no livro de Salmo de número 2. Aí alguém na igreja fala assim, esse pastor está louco, um texto neotestamentário mandou abrir em Salmos. Como é que pode? Aí vai ter que explicar, fazer tantas aulas de querigma, até entender o que é, em essência e natureza, Antigo e Novo Testamento. Hoje vamos dar um salto nesse entendimento, um pouquinho mais adiante. Se bem que é basicamente a questão de nós entendermos a organicidade do Antigo Testamento, tema de número 32, o Novo Testamento, a Aliança da Graça. Vamos começar com uma introdução. Então vamos lá então, introdução. A nova aliança, Novo Testamento, e daí você já tem uma ideia de que tanto faz nós usarmos Novo Testamento, a partir dessa aula, ou Nova Aliança, são termos correlatos. Tá? A Nova Aliança, Novo Testamento, é condição primordial para que sejam gerados os santos vencedores. É condição primordial, fundamental. Sem a Nova Aliança, sem o Novo Testamento, não se gera santos vencedores. Lembrando que os santos vencedores devem ser entendidos como sendo aqueles que foram salvos, não somente no aspecto judicial, mas também no aspecto orgânico. Ou seja, é uma luta, o crente, ou o homem, o ser humano, chegar à estatura de varão perfeito. É uma luta. Paulo vai dizer dessa luta, quando ele fala da luta contra a carne e o espírito. Não é? Paulo vai dizer desta luta, quando ele diz que ele prossegue para o alvo, e ele demonstra que esse prosseguir exige que perseverança. Ele vai dizer que ele lutava não como quem desferia golpes no ar. Não é? O livro de Hebreus vai falar sobre uma carreira que nos está proposta. Todos são termos que falam que essa vida cristã, em direção ao amadurecimento, em direção à plena salvação, é uma luta. Jesus coloca isso em termos parabólicos, né? O caminho é estreito e a porta é estreita. Ou seja, vai exigir da pessoa uma disposição, não somente de assumir um caminho estreito em detrimento ao caminho largo, mas a decisão de se esvaziar e se desvencilhar de qualquer coisa que o impeça de trilhar esse caminho e de passar por essa porta. Então nós estamos colocando que há uma condição, a salvação do homem, em termos gerais, a plena salvação do homem, ela requer
esta nova aliança requer esse novo testamento. Perfeito? Continuando. Somente no fulcro de tão gracioso pacto e por meio do espírito dessa aliança, podem os homens alcançar o ponto ômega, a plenitude de sua vocação para a qual foram criados. Então, de baixo para cima, nós já estamos trazendo uma informação. O homem foi criado para alcançar nós colocamos aqui o ponto ômega, né? Daqui a pouco vamos explicar, está aí na lateral direita da apostila dos irmãos, para alcançar essa estatura de varão perfeito. Se nós considerarmos que o homem criado, ele foi criado originalmente e potencialmente homem, criado à imagem e semelhança de Deus, eu digo potencialmente, porque todas as partes do homem, mente, vontade, emoção, consciência, espírito, todas as suas partes que integram o seu ser, elas foram criadas por Deus para finalmente expressarem plenamente a imagem de Deus. Embora o homem, desde a sua criação, no seu início, ele não expressasse isso. E muito menos depois do pecado. E por que não expressava essa plenitude divina na sua imagem e semelhança? Ora, porque o homem foi criado e ele deveria o quê? Evoluir no eixo da história, deveria desenvolver-se até alcançar esse padrão, esse nível. E quando o homem, então, atinge o nível de consciência, de subjetividade, desse eu, que agora consegue se interpretar a si mesmo, o outro, o mundo, e ter ciência de Deus, ele então, quando o homem chegou nesse ponto, ele caiu. E tendo caído, aí os irmãos, imagine agora a dificuldade. Até que nós, tratando a nossa experiência, ao nos depararmos com o Evangelho, começamos então essa carreira nessa direção desse varão perfeito. Então, o homem foi criado para isso. Agora veja, somente no fulcro desse tão gracioso pacto e por meio do espírito dessa aliança é que podem os homens alcançar o ponto ômega. Eu trouxe aqui para os irmãos, vocês acompanhem na sua apostila aí. Essa é uma expressão que eu achei muito boa, por sinal, um conceito que se encontra no livro O Fenômeno Humano. Eu recomendaria que todos vocês lessem esse livro, um livro difícil de ler. Muito difícil, devido à sua linguagem, né? E o seu conteúdo, talvez de pouco interesse para muita gente. Mas é um livro espetacular para você entender a visão de digamos, de um místico. Místico, eu me refiro a um homem ligado e voltado para as coisas espirituais, as coisas divinas, um padre. E este homem, então, ele começa desde a criação, demonstrando como que Deus criou todas as coisas, como que as coisas vieram à existência, desde a poeira cósmica, passando pelos átomos, pelas moléculas, o surgimento da vida, né? Saindo da matéria inorgânica para a matéria orgânica, até chegar no homem, e ele vai levando essa criação, e não somente o homem, a um ponto máximo que ele chama de ponto ômega. Esse ponto ômega é, então, o ápice da criação divina, até onde deve chegar. E ele escreveu esse livro, portanto, diz assim, ponto ômega, termo criado por Pierre Teilhard de Chardin, para descrever o último e máximo nível da consciência humana. Segundo Chardin, o planeta Terra está em um processo de transformação contínua, indo da geosfera, matéria inorgânica, para a biosfera, que é a vida biológica, e desta para a noosfera, que é o plano do espírito. Essa é a ideia do padre Pierre Chardin. Um livro espetacular, eu digo, leiam. Eu estou lendo, não concluí, já estou na página 100 alguma coisa, mas eu leio devagar e sempre estou voltando. Se hoje eu paro, digamos, no capítulo 10, um exemplo, amanhã, quando eu for retornar, eu não retomo no 11, eu volto no 10 para poder continuar, sempre retomando um último capítulo, para as ideias seguirem livres. Então, olha que coisa interessante, ele coloca nesses termos. É um filósofo cristão que contempla a criação do ponto de vista da sua evolução. Cuidado, não evolução das espécies de Darwin, não,
mas a evolução do ser criado conforme ele foi criado e para o que ele foi criado. Essa ascensão. E esse ponto máximo, por exemplo, então, que a criação deve chegar, sobretudo o homem como ser inteligente, ele chama de ponto ômega, que é a esfera e o ápice do espírito. É o homem passando em todas as fases até chegar nessa condição de plenitude. Ele chama de ponto ômega, ou Paulo chama de novo homem, né? João no Apocalipse chama de um novo céu e nova terra. Então, todas as expressões dizem a mesma coisa. E vi novo céu e nova terra. E é isso que Paulo chama de novo homem. Novo homem é esse homem nessa condição nova. Que não é novo no sentido de que era velho. É novo na sua natureza, que é uma natureza singular, única e incomparável a qualquer coisa. Enfim, então, é isso aí. Então, voltando aqui um pouquinho, somente no fulcro de tão gracioso pacto e por meio do espírito dessa aliança, e eu sublinhei espírito, para você entender que quando falarmos de Novo Testamento ou Nova Aliança, devemos pensar em termos espirituais, não em termos físicos, materiais, escritas, livro, questões quantitativas. Esquece tudo isso e pense no espírito dessa aliança. Somente assim os homens podem alcançar esse ponto ômega, essa plenitude da sua vocação. Ok? Continuando. A graça divina, por assim dizer, porque a graça divina, porque esse Novo Testamento, essa nova aliança, ela é essencialmente a graça de Deus. A graça divina, por assim dizer, é o único e exclusivo meio mediante o qual o homem é salvo, objetiva e subjetivamente, considerando que ela é o alfa e o ômega, início, o meio e o fim do pacto eterno, assim como a sua própria substância. A graça de Deus, ela é tudo dentro dessa aliança, dentro desse testamento. Tudo que você imaginar. Ela é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o meio, é o fim, é a essência, é a substância. Pastor, mas o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega não é Deus? Sim. E essa graça não é algo à parte de Deus, nem algo que Ele concede a nós, que também seja a parte dele para nós. Mas é o próprio Deus que se dá ao homem e o modo como Ele se trabalha na sua criação. Alguém poderia perguntar, pastor, me gera agora uma dúvida, uma curiosidade. Ora, se o homem ele só pode ser salvo, objetiva e subjetivamente, o homem só pode alcançar tal grau para o qual ele foi chamado, nível de crescimento, de evolução, por meio do Novo Testamento, fica difícil agora porque o Novo Testamento foi instaurado por Cristo na cruz do Calvário. Não é assim que nós pensamos, eventualmente? Não surge aí um problema? Por esse motivo é que o tópico primeiro eu coloquei o problema das dispensações. Nós vamos então agora resolver alguns problemas que, ao falarmos sobre esse assunto, Nova Aliança ou Novo Testamento, poderá surgir. Eu quero que vocês me acompanhem passo a passo. Não saia daqui com nenhuma dúvida. Não saia. Porque, para mim, essa aula de número 32, ou melhor, esse tema, né, 32, é essencial para se entender quase tudo da Escritura. Então, entenda direitinho, se não entender, pergunte e eu vou responder. Um choque. Exatamente. A Deilton, né? Deilton, né? O que o irmão Deilton trouxe foi exatamente o que eu acabei de colocar agora por último. Eu disse, quando você afirma assim, imagine só, que a nova aliança, ou que seja o Novo Testamento, é a base fundamental, precípua, sine qua non, de qualquer homem chegar ao nível de ponto ômega, de novo homem, estatura de Cristo, novo céu e nova terra, estágio final para o qual o homem foi criado, ele fatalmente precisa do Novo Testamento. Porque a nova aliança é a aliança da graça. E essa graça é que vai fazer isso no homem. Perfeito? Essa é uma declaração assertiva. Nesse ponto, alguém pergunta, eu disse. E aí o Deilton acabou trazendo. Ora, parece um choque. Porque se há santos vencedores lá em Adão,
de lá para cá? Como pode haver se não havia Novo Testamento? Não é esse o questionamento? É isso, Deilton? É isso, exatamente. Então eu começo dizendo, o problema das dispensações. Já coloquei como problema para nós resolvermos. Perfeito? Então, há problemas a serem resolvidos. Então, nós criamos um problema, nós trazemos uma definição, criamos um problema e resolvemos o problema. Fica fácil. Se bem que só com a introdução, falando que Antigo e Novo Testamento não são exatamente livros nem épocas, não é? Já dá para entender que a visão de testamentos foge à questão temporal. Mas isso será resolvido, tá bom? Bem, deixa eu apresentar alguns pontos primeiramente aqui, para que ninguém chegando em casa vá à internet, alguém muito curioso, e vai estudar sobre as dispensações. E chegando lá você vai se deparar com algumas informações que você vai pensar, bem, o Alexandre não deve conhecer esses aspectos. Eu trouxe para vocês só a nível de informação, para nós podermos chegar onde queremos, tá bom? O problema das dispensações. Letra A. Segundo a teoria historicamente conhecida, é uma teoria histórica, conhecida como dispensacionalismo, cujo representante maior é o Dr. Scofield. Dispensações são períodos sucessivos de tempos em que Deus prova o homem quanto à sua obediência. Seguindo, ele diz, são estas as dispensações definidas por Scofield. A da inocência, da consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. Então, Scofield, nos seus estudos, ele dividiu todo o tempo de Gênesis a Apocalipse em 7 períodos da história. E ele chamou cada um desses períodos de dispensação. Ele diz, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, que compreende exatamente o período em que o homem esteve onde? No Éden, antes do pecado. Então, antes do homem cair, estava lá no Éden, andando, peladão, ele, a Eva, comendo maçã, pera, uva, mexerica, tudo de bom e do melhor, docinho, cabelos loiros, né? Nem precisava tomar banho que não fedia, né? Não precisava se depilar que não tinha pelo excessivo. Aquela belezura, aquele Éden bem edênico, né? Aquele Éden bem edênico, né? Ficou legal, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Você gostou, foi, Pedrão? Aquela coisa maravilhosa. Era a época da inocência, Adão estava pelado, olhava para Eva, mas não tinha maldade, não tinha nada. Se faziam as coisas, não sei. Né? E se fizesse, faria no mero instinto, como o sapo faz. Né? A sapa vai lá, sozinha, colocando os ovinhos nas pedras, vai embora. Mais tarde vem o sapo, né, colocando. Algumas espécies de sapos fazem assim, outras fazem diferente. Bem, mas o peixe também tem essa característica, né, Josué? E tem alguns homens, seres humanos, têm espírito de peixe também, de sapo. Gosta de ir depois. Não, você vai, depois eu vou. Bem, mas, brincadeiras à parte, esse estado de inocência, pureza, tá, coisa mais linda, não tem nada. É a dispensação da inocência. Só que, aí isso que eu ouvi vai dizer que a cada dispensação, o objetivo de Deus é provar o homem quanto à obediência. Aí, nesse caso, ele vai dizer, o homem não venceu nessa dispensação, ele não conseguiu, porque ele caiu. Aí passa-se a da inocência e começa a da consciência. Agora vem o homem, depois do pecado, ele é guiado pela consciência dele. Só que isso não vai dar certo também, essa dispensação. O homem não conseguirá viver por sua consciência. Esse é o período que vai ali passando por Noé, tal, até chegar em Abraão, até antes de Abraão. Então, o que é que nós vamos encontrar? Depois da queda, de Adão depois da queda, até antes de Abraão. Nós vamos encontrar esse período que vai se consumar em quê? Na rebelião da Torre de Babel. Então, a Torre de Babel foi o teste final. Os homens não conseguiram viver por essa consciência. Ou melhor, consciência ou governo humano? Por essa consciência. Né? Ou melhor, salvo engano, peraí. Inocência, consciência. Não, governo humano vai até Noé. Desculpe, amados, me perdoem, tá? Vai até Noé, onde vem o dilúvio, né? Eu saltei o dilúvio. Vem um dilúvio. Então, o dilúvio demonstrou que a maldade encheu toda a terra. O homem não conseguiu viver pela sua consciência. Né? E aí vem de Noé para frente, quando saem do dilúvio, ou melhor, da arca,
Começa agora a era do governo humano. Agora Noé deveria governar, instruir todo mundo, que vai até a Torre de Babel. Seria mais uma dispensação fracassada. Assim pensa Scofield. E aí começa, a partir de Abraão, a dispensação da promessa, que é Abraão, Isaac, Jacó, que vai também até Moisés. E quando chega em Moisés, o que ocorre em Moisés? Vem a lei. Então, em todas essas, o homem não alcança o propósito. Depois da lei, vem qual? Ele chama da graça, que seria essa na qual estamos vivendo. Depois dessa, até na vinda de Cristo em diante, vem o reino, que seria o milênio. A partir disso, o que Scofield está dizendo? Que em cada um desses períodos, o homem poderia ser salvo. O problema é que Deus salvaria o homem em cada uma das dispensações, por causa das suas características, mediante... salvaria de modos diferentes. Imagine só você. No tempo da graça, o homem seria salvo pela graça. No tempo da lei, salvo por meio da lei. Essa é a ideia de Scofield. E no tempo da consciência, salvo pela sua consciência, se procedesse de acordo. Então ele divide os tempos em 7 períodos dispensacionais, e são eles: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino, de modo que em cada um desses tempos, se o homem que viver no seu tempo corresponder àquilo que Deus exige dele, ele é salvo. Então Deus salvaria uns pela graça, outros pela lei, outros pela consciência, outros pelo governo humano, outros pelo cetro de ferro de Cristo durante o milênio. Então, em cada época de um modo. Por isso que existe uma aversão daqueles chamados antidispensacionalistas. Eles odeiam dispensação. Não sei quantos já se depararam com pessoas que discutem isso, porque eles não podem admitir uma tolice dessa, e eles estão certos. Né? Os antidispensacionalistas, estão corretos, porque essa teoria de Scofield não cola, em razão, não que não haja dispensações. E aí é o grande problema dos anti, que eles simplesmente ignoram isso e ponto final. Aí fala, não existe dispensação na Bíblia. Olha, como não existe? Existe. Não existe neste formato, com esses conceitos aqui. Perfeito? Então, letra B. Nesse sentido, Deus teria 7 modos diferentes de salvação aos homens, a depender do tempo em que esses vivessem, embora a prova final fosse sempre a obediência. Letra C. E segundo as Escrituras? É o que nos interessa, né, irmãos? Porque Scofield é apenas uma teoria aí. Segundo as Escrituras, dispensações ou dispensação, do grego oikonomia, significa administração, disposição, arranjo. Então, podemos dizer que a dispensação divina é o arranjo divino, é a administração divina, o governo divino. Aí tem alguns textos que vocês podem consultar. Continuando. Quando a dispensação é aplicada em referência aos tempos, e olha que nós, desse ministério, pregamos as dispensações concernentes aos tempos. Por isso, alguns acham que nós somos dispensacionalistas. E nós não somos, embora sejamos. Certo? Não somos porque nós não seguimos a linha de Scofield. Não temos nada a ver com isso. Mas somos dispensacionalistas porque nós conseguimos ver as dispensações na Escritura, só não conseguimos aplicar como Scofield. Só que esse nosso modo de ver ainda não é um problema para ninguém, porque nós não representamos ainda, não temos nenhuma expressividade em termos de doutrina, de pregação. Se o Ministério de Volta à Palavra chegar algum dia de ter essa influência, né, acadêmica, né, vamos colocar assim, aí nós vamos ter alguns problemas, vamos ter os opositores, tá? Mas por enquanto está tudo bem. Quando então o termo é aplicado em referência aos tempos, deve-se entender a dispensação ou as dispensações como a administração divina no que concerne a revelação da verdade em seu eixo histórico, progressivamente, até que o homem pudesse cognitivamente apreendê-la cabalmente. Então, coloca no seu coração. Toda vez que nós falarmos ou que você lê na Escritura, dispensação da era patriarcal, dispensação era da lei, dispensação da verdade, dispensação da justiça ou do reino, você tem que pensar
não são tempos em que Deus trata o povo de um modo diferenciado para salvá-lo por um método diferenciado. Não, isso é Scofield. Nós colocamos que é uma administração divina no que concerne à revelação da verdade. A verdade, ela é una, ela não é fracionada. A verdade não pode ser manipulada. Agora, a revelação da verdade é que é progressiva. A verdade não é progressiva. A revelação acerca dela é que é dada progressivamente. Então o problema não está na verdade, está no homem. Então, ao se falar de dispensações, nós devemos pensar nesta revelação, ok? Concerne a revelação da verdade em seu eixo histórico, progressivamente, até que o homem pudesse, cognitivamente, apreendê-la cabalmente. Neste caso, são 4 as dispensações, conforme as Escrituras. Primeiro, patriarcal, de Adão a Jacó. Essa dispensação traz a tradição oral dos preceitos naturais. Ou seja, não havia lei escrita em tábuas de pedra, não havia os profetas, não havia Novo Testamento, em termos da revelação que veio em Cristo, no Cristo encarnado, não havia ensinamento apostólico. Ora, o que havia? Adão em diante, até chegar em Jacó. Ora, nós temos ali simplesmente uma tradição passada de pai para filho, a partir da intuição e do conhecimento natural de Deus e da sua vontade. Portanto, uma coisa ainda muito difusa. Não se pode exatamente definir muita coisa nesse período, porque não havia nenhum elemento material e nenhuma ferramenta para aferir o que é a verdade. Por exemplo, vamos encontrar relatos lá em Gênesis capítulo 25, salvo engano, quando diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus. Pastor Josué, quais são os mandamentos que Abraão guardou? Não tinha os 10 mandamentos, não tinha lei cerimonial, não tinha lei nenhuma, pelo menos no registro da Bíblia não tem. Aí é onde entram os messiânicos, os adventistas, os legalistas, dizendo, não, a lei, o 10 mandamentos é eterno. Está vendo aí? Ó? Se Abraão guardava é porque tinha. Ué, tinha, e quem foi que falou para ele? Deve ter sido Deus, um anjo, uma visão, um sonho, alguma coisa. Mas não cola, essa ideia não cola. O fato é que havia um conhecimento de Deus. Adão, que ensinou seus filhos, que ensinou outro filho, e, portanto, era um conhecimento de preceitos naturais, intuitivamente revelado por Deus no espírito humano. Tá bom? 2, a dispensação da lei, de Moisés a Cristo. Aí já trata-se de mandamentos rudimentares, vinculados à cultura do Israel da antiguidade. Ou seja, nós já temos agora a lei positivada, 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Então agora nós já temos uma base, algo positivo, ou alguma coisa positivada, a qual se poderia verificar, algo tangível, verificável, que se podia estudar, explicar, aplicar. E nesse caso, nós sabemos pelo Novo Testamento que eram mandamentos rudimentares, e fiz questão de colocar vinculados à tradição e à cultura de Israel. Por que vinculados? Ora, se você lê a lei, enquanto os livros de Moisés contendo todos os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, seja em todos os níveis ali, você vai perceber que é improvável que o mundo inteiro, em todo tempo, em qualquer tempo, cumprisse aquilo, porque muito estava ligado à tradição, à cultura, aos costumes daquele povo, especificamente naquele tempo. Até hoje, imagine só os judeus querendo voltar à prática da lei mosaica. Não consegue, não tem condições. Hoje, porque os judeus, enquanto seres humanos, já cresceram muito, desenvolveram. Estão um pouco atrasado ainda, tem esse aspecto, mas nem tanto para querer cumprir cabalmente tudo. Por isso é uma lei, embora de Deus, mas era rudimentar e era própria de um tempo. Seguindo, terceira dispensação. Aí eu fiz questão de não colocar a dispensação da graça, porque nós vamos quebrar esse paradigma hoje, né?
A graça é aplicada em todos os tempos. Nunca houve uma época, um tempo em que a graça não houvesse. E nunca houve um tempo em que a graça não fosse o único meio de salvação. Nunca houve. Portanto, nós colocamos aqui a dispensação da verdade. Por que a verdade? Porque a dispensação é em que o Filho de Deus, ele então materializa, corporifica o próprio Deus, e nós temos então a verdade encarnada, já fora de rudimento, fora do tempo, fora da cultura, fora de tudo isso. Nós temos a verdade encarnada, portanto, a dispensação da verdade que vai de Cristo à sua segunda vinda. É a realidade manifestada pelo Filho. E 4, a quarta dispensação do reino milenar, manifestação plena da verdade pelo romper dos olhos espirituais. Então veja que somente no reino, na última dispensação, é que a revelação da verdade alcança a sua plenitude. Porque no reino, nossos olhos já terão sido abertos para o que hoje ainda se encontra fechado. Porque hoje, por maior que seja o seu entendimento da verdade, é apenas um entendimento que só pode ser experimentado pela fé e no Espírito, mas não pode ser visto. Nós ainda estamos no tempo em como o apóstolo Paulo diz, né? Nós vemos ainda como por espelho, nós vemos em partes. Um dia nós veremos face a face. Esse ver face a face é quando a verdade possível, que está proposta, ela chegue até nós. Não que ela se esgote, nunca vai se esgotar. Mas a verdade que nos levará a essa estatura será vista e continuaremos a ver por toda a eternidade muitas coisas ainda. Até aí, tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo ok? Né? Continuando, então. Número 2. Bem, então nós tratamos o problema das dispensações. Qual foi o problema que foi instaurado e que é resolvido com tais conceitos? O problema de que há uma visão de Scofield que vê dispensações como sendo modos temporais de Deus lidar com o homem, testar o homem para a salvação. Um modo equivocado. Aí nós colocamos então a dispensação de acordo com a Escritura. E como é que se resolve a questão dispensacional? Nunca vamos entender. Deus salvou em cada dispensação de um modo. Não. Tanto é que nós nem colocamos aqui dispensação da graça. Ainda que nós tenhamos usado esse termo por muito tempo, e não é um termo errado, né? Mas é um termo que, quando se estuda na perspectiva global, ele se torna um termo impróprio, deslocado, restritivo, limitador, restritivo, deslocado. Tem umas palavras, né? Deslocado. É isso mesmo, deslocado mesmo. Bem, para os efeitos, nós entendemos que não há, portanto, nessa visão, uma dispensação própria da graça. Há a dispensação da verdade, porque nós estamos tratando com a revelação progressiva da verdade. Então, a verdade de Deus, ela chegou em termos de mandamentos naturais, depois positivados pela lei. Isso vai aumentando. A palavra encarnada no verbo, que é o nosso tempo, e então no reino, quando nossos olhos forem desvendados, nós entrarmos em contato direto com o mundo espiritual que hoje nos limita. O Josué ressalta o seguinte: Deus não salva o homem de modos diferentes em cada dispensação. Porém, Deus se relaciona com o homem em cada uma das dispensações, de acordo com a revelação da verdade possível naquele tempo. Porque a revelação, se é progressiva, Deus então, ele, no seu relacionamento com o homem, leva em conta até onde ele conheceu, até onde ele compreendeu. Não é isso, pastor? Perfeito. Paulinho está dizendo assim que se Scofield estivesse correto, ele deveria pelo menos fundamentar a teoria dele como? Demonstrando na Escritura que em cada um desses períodos Deus propôs algo desse tipo. E nós não vamos encontrar essa especificação na Escritura. Pelo contrário, desde o princípio, o homem caiu lá em Gênesis capítulo 3, já está a promessa da graça lá com a figura do cordeiro. Não é isso? Foi isso que você falou? Perfeito.
Vamos prosseguir. Tópico 2, o Novo Testamento, uma aliança eterna. E é isso que eu quero dizer para vocês. Esse tema, ele alcança o seu ponto alto aqui nesse tópico 2. O Novo Testamento, uma aliança eterna. Vou devagarzinho para vocês digerirem bem. Vamos lá. O Novo Testamento, uma aliança eterna. Letra A. Não existe a relação dicotômica de forma absoluta entre antiga e nova aliança, embora ambas existam de per si na história bíblica. Olha o que eu coloquei. Não existe a relação dicotômica, vírgula, de um modo absoluto. Isso não existe na Bíblia. Pastor, mas eu sempre entendi, né? Antiga aliança versus, nova aliança. Bem, quando eu digo não existe de forma absoluta, eu quero dizer de forma contundente. Essa relação, ela até que existe, mas ela existe somente quando nós estamos discutindo a questão da lei e a questão da graça. Quando você quer debater, quer discutir, quer discorrer a questão, Paulo faz muito isso aqui nas suas epístolas, sobretudo na epístola aos Gálatas, né? A epístola de Hebreus também faz essa dicotomia. Ela existe, mas não de maneira absoluta. Quando eu digo absoluta, eu sei assim, quando você compara uma coisa com outra. Por exemplo, há uma cidade satélite do DF chamada Gama. Vocês conhecem? Gama, lá onde eu nasci. E depois fizeram, ali mesmo no entorno do DF, próximo ao Gama, uma outra cidade e resolveram chamá-la de Gama. Aí não pode ficar 2 Gamas, né? Poderia colocar o Gama do Goiás, né? Mas não, isso aqui é o Novo Gama. Né? Gama, Novo Gama. Então, essa relação ela é primária, né? E é uma relação original e absoluta. Comparar um ao outro. Agora, eu vou demonstrar aos irmãos, a partir dos tópicos seguintes, que essa relação ela não é absoluta. E por uma razão muito simples. A princípio, eu quero que vocês apenas gravem e entendam, por enquanto, o que está sendo colocado. Que não existe essa relação dicotômica, de forma absoluta, entre antiga e nova aliança, embora haja essas 2 alianças na Escritura. Vamos lá. Número 1. A nova aliança não existe em razão da primeira, antiga. Ou que seja o inverso, né? Deveria ser a antiga aliança não existe em razão da primeira. Ou a primeira em razão da segunda. Por exemplo, quando se fala antiga aliança e nova aliança, logo você pensa assim, bem, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Era apenas o quê? Aliança. Vindo Cristo, e tendo ele feito uma outra aliança em detrimento à primeira, então agora nós temos uma aliança, outra aliança. Temos que denominar, diferença uma da outra. Aí se coloca antiga aliança, nova aliança, não é isso? Quando alguém falar para você que não existe esse tal termo antiga aliança na Bíblia, ou nova, você demonstra que tem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, ele fala, quando fazem a leitura da antiga aliança. Então esse termo existe, tá? Bem, mas por todos os efeitos, a nova aliança, o Novo Testamento, não existe em razão da antiga ou da primeira aliança. Mas como assim, pastor? Para mim, Deus fez uma aliança mosaica da lei. Veio que quando ele faz uma nova aliança em relação à outra, ela é nova em relação à outra, portanto, a outra só pode ser antiga, e essa se torna nova. E vice-versa. Mas isso não é verdadeiro, querem ver? Leia comigo, Gálatas capítulo 3. Quero que vocês entendam ponto a ponto, tá bom? A nova aliança não existe em razão da primeira, ou vice-versa. Antes, já existia primeiramente, anteriormente à segunda. Gálatas capítulo 3, versículo 16 a 18. Diz assim, porque se a herança provém de lei, ou melhor, 16, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém,
como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então olhem para mim por um momento. Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui, só para poder ganhar um espaçozinho aqui no quadro. Ó, nós temos aqui. Deus fez uma aliança com Abraão. Certo? Vou colocar aqui, ó, aliança abraâmica, tá? 2 azinhos. 430 anos depois, Deus fez uma aliança no Monte Sinai com Moisés. Aliança mosaica. Estão entendendo ou não? Então nós temos aí um período, né? Vou colocar aqui, de 230 anos, ó. Opa, desculpe, amados. Deixa quieto, João. Vamos ficar só na informação. Bem, eu pergunto, qual é a primeira aliança? Essa é a primeira? E a segunda está lá, não é? Bem, se você olhar no eixo do tempo, qual é a nova aliança? A de Moisés. Porque se essa veio primeiro e essa veio depois, essa tem que ser a nova em relação à primeira, antiga. Sim ou não? Então você vê que essa relação ela não existe. Quando eu digo que não existe essa relação dicotômica de modo absoluto, é porque se você fizer esse gráfico, não, mas espera aí. Então está tudo invertido. Então, a antiga deveria ser a nova e a nova deveria ser a antiga. Pior, vocês entenderam? Então, o que é que acontece? Aí o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele está falando sobre o quê? Antiga aliança e nova aliança. Ao falar sobre a nova aliança, ele diz, gente, a nova aliança, ela é anterior à antiga aliança. Capítulo 3, versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Ele está dizendo, a aliança a qual eu me refiro, a aliança do Calvário, a aliança da graça, a aliança da verdade, a aliança de Cristo, já havia em Abraão. A lei veio depois. Então, essa relação dicotômica, ela é imprópria. Porque a antiga aliança, ela, no eixo do tempo, seria nova. Esse argumento está compreendido? Não é difícil de entender, né, pessoal? Não, né? Então, está aqui, ó. Letra A, letra número 1. A nova aliança não existe em razão da primeira. Antes, já existia primeiramente, anteriormente, a segunda. Perfeito? Vamos ao número 2. Deixa eu apagar aqui. Número 2. A antiga aliança é a aliança da lei, viu, pessoal? A antiga aliança é posterior à nova aliança. Pois aquela, no caso a antiga aliança, foi adicionada com fins específicos à primeira. 3,19 de Gálatas. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi o quê? Adicionada. E essa palavra tem que ser bem grifada. Ora, se ela foi adicionada a quê? A primeira. Há uma aliança lançada aqui. Deus lançou uma aliança em Abraão, que é a aliança do Calvário, da nova aliança, de Cristo, da verdade. Não é? Aí, de repente, Deus chega aqui, um povo de Israel, e vê a necessidade de fazer uma outra aliança, mas não para fazer prevalecer sobre a outra, não para competirem, mas simplesmente para dar todos os fundamentos para a primeira. Todas as bases, porque essa aliança da lei é a aliança da condenação. Paulo já disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 3. Então, essa aliança da lei, ela promove, né, no homem, ela realça, ela expõe o pecado. Ela mostra a pecaminosidade do homem.
O quanto que ele é perverso, pecador, é vil, e ele é incompatível à lei de Deus. Ele não é santo, não é justo, não é bom. E aí, nesse momento, é que a aliança da graça, ela ganha expressão. Porque agora o homem, ele se vê carente dessa aliança. Então, veja que a antiga aliança, que é a do Monte Sinai, ela é posterior à de Abraão. Porque ela veio a existir enquanto uma aliança que foi adicionada em função da primeira, que é a nova aliança. Portanto, a nova aliança é a primeira aliança. Aí vocês podem colocar primeira e nova, não em termos de primeiro e segundo, e nem de nova e velha, mas nova e primeira enquanto sendo essencialmente singular. Primeira aliança. Não pense em primeiro em relação a segundo, terceiro, quarto, quinto. Não tem essa relação de primeiro numa ordem, mas primeiro em essência. Vocês entendem isso? Primeiro em status, em honra, em natureza. Assim como nova aliança deve ser entendida não nova porque há uma velha. Porque essa ideia não há. Se você colocar o eixo, não existia nenhuma velha para que se tivesse uma nova quando Deus fez a aliança com Abraão. Chama-se nova no sentido da sua natureza, da sua essência, do seu vigor. Até aí está ok? E até hoje, Gilson, ninguém questiona. O Gilson está falando assim que Moisés deveria ter questionado, né? É verdade, com certeza. Mas já fez uma aliança, nós somos o povo de Abraão. Não tem uma aliança, agora veio outra e diferente ainda. Ele não questionou. Eu disse, e até hoje, com todo esse conhecimento aqui escrito, o povo lendo não questiona. Então, seguindo, nós vimos a letra A. A letra A fala que não há essa relação dicotômica de modo absoluto. Nós fizemos a demonstração com 2 números aí. Letra B. A aliança da graça é eterna e prescinde de Abraão. Olha o avanço que nós estamos fazendo. Na letra A nós colocamos, não há essa relação antiga e nova, porque se houvesse, se a nova existisse em relação à velha, a velha seria nova e a nova seria velha, porque a nova veio primeiro e a velha veio depois. E quem vem depois é nova em relação à anterior. Perfeito? Então não há essa relação. Então nós colocamos aqui o ponto de partida Abraão e Moisés só para vocês virem isso. Agora vamos dar mais um passo. A aliança da graça é eterna e prescinde de Abraão. Até Abraão vai desaparecer agora. Abraão, Deus não fez, a aliança da graça não se instaura em Abraão. Mas se Deus fez com Abraão, então ela só vale de Abraão para frente. Não é a ideia? Novamente nós estamos tentando colocar a aliança no eixo do tempo. E a aliança, a nova aliança, no Novo Testamento, é atemporal. Não tem relação com tempo algum. O Marcinho está colocando, se porventura Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa a Adão e a Eva, dizendo que da mulher nasceria o descendente. Tal, não seria a nova aliança? Eu falei, mas evidentemente. Evidentemente. É isso mesmo, Marcinho, você está corretíssimo. Então a aliança da graça é eterna e prescinde de Abraão. Então, até mesmo Abraão, veja que nós estamos passando degrau a degrau. Primeiro degrau, colocamos Abraão como ponto de referência para que vocês pudessem perceber que a nova não é velha e a velha não é nova nessas relações dicotômicas. Não existe relação dicotômica nova-velha, porque a nova não está para a velha e a velha não está para a nova. Perfeito? Porque no eixo do tempo a nova é velha, nesse conceito. E a velha é nova. Então, tirando isso, próximo passo é que até Abraão desaparece. A aliança da graça é eterna e prescinde de Abraão, o qual a recebeu, não como algo novo ou por devir, mas simplesmente para fazer de Abraão o meio material e histórico de ministração da graça divina. Abraão, ele é colocado no eixo do tempo, Deus é quem o escolhe, exatamente para que ele seja esse ministro
historicamente falando, dessa graça, ou que ele seja o elo entre o antes dele e o depois dele, para que ele seja o pulverizador simbólico desta graça. Mas não estou entendendo, como pode ser isso? Vamos ler os textos e vocês entenderão. Vamos começar lendo Romanos capítulo 4, versículo 7 em diante. No 7 fala assim, olha, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa aqui não é uma mensagem tipicamente da graça, ou não é? Tipicamente da graça. Versículo 9. Aí vem a pergunta, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Quando diz circunciso, quer dizer, vem somente sobre o povo de Israel ou também sobre outros povos? Ele quer saber qual é a abrangência e a aplicabilidade da graça. Essa é a pergunta. Porque ele declarou, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado é o homem cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são cobertas, ou o contrário. Ou seja, está falando da mensagem da graça. Deus, ele olha, ele perdoa, ele purifica, ele salva. Agora a pergunta é, essa graça a que Paulo se refere, que salva o homem, ela é exclusiva dos judeus ou também a outros povos? Qual é a abrangência dessa graça? É de Abraão para frente? E só no território da linhagem de Abraão? Aí ele vai explicar. E a explicação é um rompimento de fronteiras e de muros, quando ele diz assim, no versículo 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Vocês entendem o argumento dele? Gente, olha aqui. Visto que nós afirmamos, ele está colocando uma premissa e gerando um problema em cima da premissa que se instaura. Vou ler novamente devagar, para os irmãos verem como que Paulo está criando um problema conceitual para resolvê-lo. Vem, pois, esta bem-aventurança, esta graça de salvação, exclusivamente sobre os circuncisos judeus ou também sobre os circuncisos gentios? Visto que dizemos, ou seja, diante daquilo que nós dizemos. O que nós dizemos? O que se dizia? A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ah, bem, se é a Abraão, se a fé é imputada a Abraão, se a promessa é feita a Abraão, e nós temos aqui o versículo anterior, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, ora, então não pode, é nosso argumento, nosso entendimento, incluir quem está fora de Abraão. Ele só pode incluir Abraão e a sua descendência, porque a descendência de Abraão é Abraão crescido. Entenderam? Seria esse o entendimento. A pergunta é, essa graça se aplica a todos os povos? Ou somente à descendência de Abraão? Uma vez que nós confirmamos e nós declaramos que Abraão, a fé foi imputada a Abraão. É por isso que alguns pensam que a bênção é exclusiva a Abraão, porque a ele, nele, foi imputada a justiça. Aqui é onde entra o espírito de Paulo, o espírito agudo de Paulo, quando ele responde dizendo no versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída? Vamos pensar, ele está falando assim, como foi atribuída a ele? Estando ele já circuncidado ou ainda não circuncidado? Aí é muita agudeza, vocês não acham não, pessoal? É muita agudeza de Paulo. A pessoa, peraí, deixa eu ver, Abraão, quando ele foi chamado, foi imputado, mas ele foi circuncidado bem depois. Na verdade, ele foi chamado, aí depois ele ainda saiu da sua terra, ele foi para Arã, depois ele saiu com seu sobrinho, e depois ainda teve um filho com a escrava. Somente depois de 1 ano que nasceu Ismael, foi que ele foi circuncidado. De fato, ele foi chamado incircunciso.
Ou seja, essa graça imputada não foi imputada a um circunciso. Essa graça ela é tipicamente de um ou para um incircunciso. O que significa que essa graça alcança primeiro o incircunciso, depois o circunciso. Ou seja, se alguém achava que judeu tinha privilégio, ele está comendo o resto do tacho, desculpa a expressão. É só o finalzinho rapando ali, porque o Abraão, pagão e gentil por natureza, foi quem provou essa graça antes de qualquer circunciso, antes de qualquer judeu. Quando Abraão recebeu essa graça, ele não era judeu, ele não era Israel, ele não era circunciso, ele era gentil. Então olha a agudeza de Paulo. Como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim no da incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Em outras palavras, a circuncisão em si mesma não é nada. E para que serve? É um selo de fé, um sinal de fé. É um símbolo da fé do incircunciso. Então, querer fazer da circuncisão uma coisa grande é bobagem. É a fé, lá atrás, na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando, incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão é colocado para ser pai do incircunciso e ser pai do circunciso. Então Abraão não é muro, Abraão não é fronteira, Abraão é elo. Abraão é um conector. Eu coloquei que ele é colocado como um distribuidor da graça, porque nele se instaura o ponto em que os gentios são abençoados com a graça e os judeus com a graça. Então, ele pulveriza, ele difunde, ele espalha, ele compartilha, ele é esse elo. Então, Abraão não é absolutamente nenhum homem extraordinário na história, no sentido de que, mas Abraão em detrimento a quem? A ninguém, porque ele é para os de lá e ele é para os de cá. Ele é como a cruz, que aponta para antes de Cristo e depois de Cristo. Ilimitado. A aliança da graça é eterna e prescinde de Abraão, o qual a recebeu não como algo novo ou por devir, mas simplesmente para fazer de Abraão o meio material, histórico, pode colocar, e simbólico, de ministração da graça divina. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, a aliança que Deus faz com Abraão não é uma aliança que se instaura nele e para ele, mas como diz o texto, para vir a ser pai dos incircuncisos, de onde ele saiu, e para vir a ser pai dos circuncisos. Ou seja, não se limita nele, não nasce nele, ele é o símbolo dessa graça disponível. Mas não nasce nele. Ele não é autor, ele não é originador, e nem ele é limitador. É exatamente tudo o oposto a isso. Letra C. A nova aliança é a aliança que Deus fez consigo mesmo. Puxa, que expressão bonita, né? Deus fez consigo mesmo. Antes da fundação do mundo, e, portanto, refere-se ao seu juramento, referente ao seu filho. Esse ao está errado, os irmãos podem riscá-lo, tá? Referente ao seu filho,
que haveria de redimir o homem segundo o ministério de Melquisedeque. Coloquei algumas referências aí, Salmo 110, Hebreus 5 e Hebreus 6 e Hebreus 7, são os textos que falam sobre o ministério de Melquisedeque, que é um ministério eterno. Nós estamos definindo que a nova aliança ela foi feita por Deus consigo mesmo, quando ele jura e ele estabelece o Filho como sendo aquele que haveria de redimir o homem. Isso foi feito antes de todas as coisas. O Cristo de Deus não é feito ministro da salvação do homem após a queda. Deus já havia jurado, os irmãos podem ler o texto de Salmo 110, 4, onde fala: assim jurei, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso era um juramento que o pai fez em relação à ressurreição do filho, antes de haver pecado. E na sequência, lendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, e Apocalipse 13, versículo 8, e 17, 8, nós encontramos exatamente os textos, viu, Marcinho? Que falam que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou como diz, desde a fundação do mundo. Então veja que essa morte de Cristo é o começo de tudo. A obra de Deus não começa com a criação. Começa com a cruz. E a criação é posterior à cruz. A obra de Deus começa com uma aliança eterna, que nós chamamos de nova aliança, de Novo Testamento. Então, esse testamento de salvação, de remissão da humanidade, ele é feito com a morte do testador. E o testador, que é Cristo, morre antes da fundação do mundo. E por isso, nova aliança e Novo Testamento é uma aliança eterna. Não se pode colocá-la nem em Cristo histórico na cruz, nem em Abraão, nem em Gênesis 3,15 como origem, mas lá de trás, antes de tudo. Interessante, eu lendo aqui Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, quando Cristo ele pega assim, vocês imaginem, pensem comigo. Se o conceito de nova aliança estivesse vinculado ao conceito de primeira ou antiga aliança, será que como é que Cristo poderia pegar o cálice na hora de comer a Páscoa e levantar e dizer assim: isto é o sangue da nova aliança? O que é que os irmãos entendem de este é o sangue da nova aliança? Nós temos a preposição de, o artigo a, da. Portanto, nós temos aqui algo específico, um artigo que especifica a que aliança ele se refere. E quando alguém fala de tal modo, essa aliança deve haver. Este será o sangue da aliança que farei. Ele não faz referência a uma aliança que seria feita, que seria do conhecimento de todos ali a partir de então. Mas ele fala como se houvesse o conhecimento de tal aliança. Ou seja, a aliança já havia. Né? Você fala assim, olha, esse aqui é o pincel da aula do querigma. Então deve haver isso já. Não é? Não pode ser algo por vir, que ainda será criado. Ou que os conceitos antiga e velha aliança, antiga e nova aliança, seriam produzidos posteriormente com a compreensão depois da morte de Cristo. Cristo já estava dizendo, esse é o sangue da nova aliança. Como, talvez eles não soubessem disso, os discípulos, mas Cristo tem a consciência que esse sangue aqui é o sangue da aliança. Essa aliança, nova aliança, não nova no tempo, não nova em relação à velha, nova em essência, nova em natureza, nova em status. Essa aliança eterna, que é nova em natureza, esse aqui é o sangue desta aliança. Então ele faz a referência a uma aliança já conhecida, pelo menos para ele e para o Pai. Perfeito? Os irmãos entendem como que o tema é bastante abrangente? Vai alargando. Hoje os irmãos consideram que houve a consciência dos irmãos com a respeito dessa verdade foi ampliada, quebrou algum paradigma. Isso é importante, e eu não vou chegar lá agora porque o tempo não vai dar,
mas deixa eu ver, se eu só toco nesse ponto, na semana que vem eu explico com mais detalhes. Onde é que está? Letra E. Eu explico com detalhes na outra aula, tá? Mas agora, só para os irmãos, para a gente poder fechar o entendimento de hoje com esse conceito bem legal. O conceito orgânico de Novo Testamento, portanto, não é quantitativo, referente aos 27 livros, com todos os seus capítulos e versículos. Eu escrevi um artigo essa semana passada, e foi postado no Facebook da igreja, no site da igreja, quando nos faltarem as palavras. Não sei se vocês leram. E lá eu reuni de acordo com uma tradição que há, as várias mulheres do Evangelho, Maria Madalena, a mulher que ungiu os pés de Jesus, né? São 2 ou 3 mulheres, histórias de mulheres que têm uma tradição que diz ser uma só mulher, ou uma só pessoa. Aí outros falam, não, essa Maria é Madalena, a outra Maria é outra, a mãe não sei de quem, essa era a outra lá. E essa discussão que para mim não tem sentido algum. Aí eu sempre gostei dessa tradição de ver nessas 3 mulheres uma só, né? E até mesmo de acrescentar elementos que a tradição traz, explicando que aquele Simão, na casa de quem Cristo estava jantando, naquela ceia, quando entrou aquela mulher pecadora com um frasco de alabastro, lembra? E derramou, aquele Simão seria o tio dela, é uma tradição histórica. Aí eu fiz um texto, apenas para dizer acerca de como que Maria Madalena foi uma mulher amada, e dos seus traumas e angústias por ser amada e perdoada, ela também aprendeu a amar. Aí com isso eu quero dizer que só ama aquele que recebeu amor. Ou aquele que compreendeu o amor recebido. Porque nem todos compreendem esse amor. E aí eu fui olhar lá no Facebook e as pessoas estão discutindo. Onde está isso na Bíblia? Que Simão era tio dela e que violentava ela quando era criança. Estão perguntando isso. Discutindo. Aí eu olho e eu fico, Senhor, me dá graça e me dá muita misericórdia para essa pessoa, porque não tem como conversar com um ser humano desse. Herege. Por quê? Porque esse indivíduo, ele está preocupado com onde é que está escrito. Essas palavras, essa informação está onde? Ele quer a palavra, a grafia, a informação. E olha o que diz aqui esse tópico. O conceito orgânico de Novo Testamento não é quantitativo, referente aos 27 livros, com todos os seus capítulos e versículos. Olha, o Novo Testamento, no sentido como se entende, poderia ter 200 livros. Ou poderia ter somente um livro. Não faria a mínima diferença. Por isso que eu não me importo com traduções da Bíblia e com versões da Bíblia. Tem gente que passa o dia todinho discutindo versão e tradução. Tem um tal de Fábio Sabino, salvo engano, que o que ele tem de vídeo gravado explicando grego, hebraico e aramaico, aquelas letras lá de trás para frente, que essa palavra não está certa, não está no texto original, e aqui está faltando um versículo, o dia todinho, uma confusão. Coitada daquela pessoa. Ele não entendeu nada. Para ele, evangelho é letra escrita no papel, ou em pergaminho, em couro de animal. Então veja, o conceito orgânico de Novo Testamento não é quantitativo, referente aos 27 livros com todos os seus capítulos e versículos. Mais um detalhe, você vai encontrar conflitos na escrita, mesmo dos evangelhos. Na sua Bíblia, não precisa comparar uma Bíblia com a outra, não. Você pode comparar um versículo com outro, um capítulo com outro, um livro com outro. Você vai encontrar discordância. Jesus curou um cego entrando em Jericó. A mesma história, ele curou 2 cegos saindo de Jericó. Bem, primeiro era um cego e Jesus estava entrando, agora são 2 cegos, ele estava saindo. Aí um fica discutindo, está errado, porque Marcos errou, que Lucas não, Mateus, não sei o quê. Aí o outro, para poder apaziguar e poder corrigir, fala, não, ele curou um quando entrava e curou 2 quando saía. Fica tentando ajustar. E está todo mundo vendo pelos contextos que a história é uma só.
Mas e agora, pastor? A Bíblia está errada? Não, a informação não bateu, como as nossas informações não batem muitas vezes. Mas isso não tira essência. Porque o entrar ou o sair não tem nada a ver com o Evangelho. E ser um ou ser dois não tem nada a ver com o Evangelho. Os irmãos entendem isso? Isso não nos importa. Se você for se preocupar com isso, você vai morrer. Vai virar um ateu. Vai se desviar. Ou então não estuda. Fica, como eu ia falar, como é que eu falo? Fica tapado a vida inteira. Mas se você começar a estudar, você vai ter problema. Ou então você compreenda que nova aliança, novo testamento, é o Espírito. Vamos ver isso na aula que vem categoricamente. Não é uma questão quantitativa. Não é uma questão geográfica, topográfica, temporal. Não tem nada a ver com coisas. Mas refere-se qualitativamente ao Espírito Redentor de Cristo, que habitando o homem, há de levá-lo do poder, há de salvá-lo do poder do pecado e da morte. E levá-lo, sobretudo, ao ponto ômega. Tá bom? Que é o novo homem, novo céu, nova terra, nova criatura de Deus. Perfeito?